Meu nome é Wellington Nunes Vitória, eu sou discente do curso de Licenciatura em Artes Visuais, EAD, pela UFG, e esse vídeo ele faz parte da avaliação da unidade 2 da disciplina Poéticas Visuais Contemporâneas. Primeiramente, quando a gente pensa em arte contemporânea, muitas dúvidas surgem na cabeça da gente, né? O que é arte contemporânea? Afinal, um risco no chão é arte? Mas se esse risco no chão for dentro de um museu, será realmente arte? O que acontece? Vamos entender um pouco desse contexto da arte contemporânea. A arte contemporânea ela inicia aqui no Brasil pelo meado da década de 50 com o movimento neoconcretismo. Ali vem com a assinatura de um manifesto e entra dentro dessa onda da contracultura, que a arte é o que não é arte. Então a arte ela passa a ser um pouco mais conceitual. Então assim, muitas vezes na obra contemporânea, o processo, o pensamento, como se chegou à realização da obra, ela é muito mais importante do que a obra física em si. Apesar que tem algumas obras que a gente sabe, como a arte digital, né, através de registro de performances, de videoarte, que são obras que vivem no ambiente virtual ou através de mídias. Então os artistas queriam romper com essa tradição da obra de arte que seja intocada, aquela obra de arte que você vê e admira. Eles passaram a ter outras formas de comunicar e fazer com que o espectador também participe dessas obras de uma forma interativa ou de uma forma sensorial. Ou seja, a arte contemporânea ela traz todo essa gama de situações em que o espectador se vê de uma forma diferente. Por que é tão difícil definir a arte contemporânea? A arte contemporânea ela se utiliza de todos os processos disponíveis hoje, desde a tecnologia, da fotografia, da pintura, do próprio corpo. Então, assim, ela se apropria de tudo, dos produtos, por exemplo, uma das obras grandes, famosas de Duchamp, que é o urinol. Ele colocou o urinol dentro de um museu e ali criou-se o ready-made. Ou seja, passa a ter um outro valor estético. Quando a gente começa a tentar entender a arte contemporânea, a gente começa a perceber que tem também uma certa institucionalização. Ou seja, a arte ela se apropria de novos espaços, mas continua se ocupando dos espaços convencionais, que são os salões, os museus, as galerias de arte, enfim, todos os espaços possíveis e inimagináveis. Para essa pesquisa, eu escolhi 3 artistas com uma referência muito bacana dentro da arte contemporânea, que é a Lygia Clark, o Hélio Oiticica e o Cildo Meireles. A Lygia Clark, ela nasceu em 1920, faleceu em 1988. Foi uma importante artista, professora, terapeuta brasileira. Ela é considerada uma das mulheres em destaque da arte contemporânea, desenvolvendo um trabalho de busca à investigação de relações espaciais e de uma arte interativa e sensorial. Seu nome está associado ao neoconcretismo, movimento que propõe uma maior experimentação e inclusão do público no universo artístico. Ela foi responsável por uma produção na qual convida o espectador a participar ativamente das obras, seguindo uma carreira que cumpriu na união entre a arte e processos terapêuticos. Por conta disso, Lígia afirmava ser uma não artista, tendo declarado: a arte não consiste mais em um objeto para você olhar, achar bonito,
mas uma preparação para a vida. O próximo artista, que eu vou falar um pouquinho dele agora, é o Hélio Oiticica. Ele nasceu em 1937 e faleceu em 1980. É um dos artistas contemporâneos brasileiros de maior destaque no país, deixando um legado importante e influências em outros campos da arte, para além das artes plásticas. Através do seu trabalho é possível compreender a evolução de suas ideias, que ao longo do tempo foram objetivando cada vez mais a inclusão do público e uma união entre a arte e a vida. O próximo artista que eu vou falar um pouco é do Cildo Meirelles. Ele é um artista plástico brasileiro, reconhecido como um dos mais importantes artistas contemporâneos. O artista possui uma carreira sólida, sendo reconhecido internacionalmente. Cildo é bastante versátil, possuindo trabalhos em pintura, escultura, fotografia, instalações, objetos, intervenções e outras linguagens. Iniciou seu trabalho com desenhos inspirados em máscaras africanas, mais tarde se dedicou a um trabalho mais conceitual, voltado para a crítica das linguagens artísticas tradicionais. Nessa época, criou a série Espaços Virtuais. O meu interesse pedagógico são nas obras criadas por esses artistas citados que elevam a percepção sensorial, saindo apenas da forma antiga de ver e sentir a obra de arte, como uma escultura, uma pintura, uma gravura, para utilizar outros sentidos, como a audição, o tato, o olfato, como eu disse anteriormente, ou o próprio corpo, fazendo parte não só como um espectador interativo, mas o corpo fazendo parte da própria obra. Para o meu projeto, eu vou falar assim, principalmente da série da Lígia Clark Bichos, de uma série também do Hélio Oiticica, chamado Parangolés, e do Cildo Meirelles eu vou falar de uma obra específica, uma instalação, chamado Através. Ele tem um monte de barreira, você tem grades, tem telas, você tem um monte de situações em que você vai atravessando essas camadas. A obra, ela te deixa muito perplexo, primeiro porque você, além de entrar dentro dessa obra, sentir essa obra, você também tem a questão da audição. O chão todinho é de vidro, então assim, tem uma sensação muito ruim, né? Um certo receio de você escorregar e cair naquele tanto de vidro. Então tem algumas questões de metal. Então ali ele trabalha extremamente essa questão da interatividade, e você entra dentro da obra, mas com essa sensação de um espaço novo, um espaço que você está conhecendo, que traz essa preocupação. É uma obra que traz uma outra percepção de espaço. Bem, o que eu quero trazer em relação às práticas pedagógicas? A gente começa a perceber que esses processos, eles trazem também uma reflexão, uma experiência nova. Então, assim, é a arte do nosso tempo. E é a forma com que a gente vê o mundo também, com essas mídias sociais, com essa quantidade de informação e de imagem, esse excesso de consumismo. Então, é um momento em que você para e começa a pensar, começa a refletir sobre essas experiências e da forma com que a gente vê a vida. A partir do momento que um dos bichos da Lígia Clark cria uma certa resistência, volta para um campo anterior, isso faz parte também da nossa vida. Ou essas barreiras que a gente tenta transpor do Cildo Meirelles. Ou até mesmo quando a gente experimenta uma obra de arte e faz parte dessa obra, igual dos Parangolés do Hélio Oiticica, e traz uma cor, traz uma alegria,
traz um momento lúdico. Então a arte contemporânea ela realmente veio para ficar e ela veio para refletir. Então era isso que eu gostaria de estar falando nesse vídeo e eu agradeço. Até a próxima!